Shalom Ubraja. Se você está atento às coisas que o Senhor me mostrou, então você foi testemunha desta profecia. As pessoas que estão me assistindo da Argentina, escutem esta palavra. Argentinos, orem pela sua nação, senhores, porque a Argentina está sendo alvo para atacarem. Caso você não soubesse, eu fui a uma reunião no mundo espiritual e vi um grupo de pessoas do Serviço Secreto de Inteligência do Irã. E falavam sobre atacar os Estados Unidos e falavam sobre atacar a Argentina e seus interesses americanos dentro desta nação. E Deus me disse, não vai acontecer. Enquanto isso, eles oram, desde que clamem, é uma profecia condicionada. Agora, quando não orarem, vão perceber que vai sair nos jornais uma nuvem negra. Senhores, estamos prestes a entrar em um antes e um depois. O governo do Irã lançou um alerta contra o presidente da Argentina, Javier Milei, dizendo que ele cruzou uma linha vermelha. Teherã o classificou como um inimigo e prometeu uma resposta proporcional após as recentes declarações do executivo argentino que vinculam o país a atividades terroristas na região. Assim como Deus me mostrou, está se cumprindo, senhores. O Senhor me mostrou que o Irã colocaria a Argentina na mira. Algo um pouco difícil de acreditar, mas foi assim que o Senhor me mostrou. E há várias semanas atrás, em um vídeo que fizemos, onde dissemos, irmãos, que Deus me mostra como. O Irã também declara a Argentina como alvo militar, e eu disse isso, irmãos, para que os irmãos da Argentina orassem, e aqui também mencionei alguns países que o Irã. E como eu sabia disso, senhores, porque Deus assim me mostrou. E infelizmente, senhores, oramos a Deus para que Deus proteja, irmão, a Argentina. Porque seria lamentável que o Irã atacasse esta nação, na qual há muita gente que amo, muita gente que respeito, muita gente que são nossos seguidores. Vou orar para que Deus as proteja e guarde. Acho que o presidente desta nação deveria se humilhar diante de Deus, deveria se envolver nos assuntos espirituais e não ficar por aí, irmão, fingindo ser o Jack ou o Rambo, né? Então essas são coisas, irmão, que muitas vezes acontecem por falta de sabedoria. Deus escolheu esse homem para ser presidente da Argentina. Mas tem gente, irmão, que às vezes é imprudente e por isso as coisas acontecem. Eu oro a Deus para que Deus guarde esse homem e também guarde a Argentina, porque foi isso que Deus me mostrou. Não posso vir aqui e dizer outra coisa. Preciso ser sincero e falar o que Deus me mostrou e falou. Isso é o que o Senhor me disse. Para a nação da Argentina, a Argentina precisa orar. Orem por proteção, orem para que Deus os cubra das ameaças do Irã, porque o Irã colocou os olhos em vocês. Isso eu já disse várias semanas atrás, antes dessa notícia sair, irmão, de que no Irã falaram em literalmente declarar a Argentina como alvo militar. O presidente do Irã ameaçou a Argentina. Isso foi o que Deus me mostrou, em uma reunião secreta, em um porão, em um subterrâneo, onde falavam sobre vários países. E entre eles, foi claro, vi a Argentina. Ninguém sabia disso, irmão, até que Deus me mostrou e peço que orem pela nação da Argentina. Esse vídeo foi feito aproximadamente há 1 mês e meio, há várias semanas. Então, senhores, pedimos a Deus que tenha misericórdia. Pedimos a Deus que o povo, irmão, se conscientize, porque dias difíceis estão por vir, dias duros estão por vir, dias terríveis estão por vir, onde Deus está pedindo a humilhação dos povos, a humilhação das pessoas. Mas infelizmente, irmão, muita gente não quer se humilhar. É uma palavra profética, um aviso profético para que o presidente da Argentina se volte para o Senhor, para que o presidente da Argentina convoque um dia nacional de oração, de selá, e se voltem para Deus em um selá, em um techubá, sabe? Para que Deus guarde sua nação, porque é necessário que todos aqui, irmão, ouçam bem. Sei que na Argentina há muitas pessoas de Deus, tementes ao Senhor.
mas o Senhor está chamando literalmente para a busca, para a oração, para o arrependimento, para que se voltem ao Senhor. Porque algo muito catastrófico, irmão, pode acontecer se o Senhor não intervir, se o Senhor não tiver misericórdia da Argentina. Então eu digo essas coisas para que ninguém seja pego de surpresa. Sempre tem gente, irmão, que diz: ah, não, é que eu não acredito. Senhores, o que Deus me mostra, eu não falo para que as pessoas, nem mesmo, irmão, me aceitem. Eu não preciso que me aceitem. Já é isso, todo mundo sabe quem eu sou. Eu digo isso para que as pessoas voltem para Deus, eu digo isso para que as pessoas se atentem, porque esse sangue vai ser cobrado da minha cabeça. Sabe, se eu não falo, às vezes eu queria ficar calado e deixar a catástrofe acontecer, que aconteça e que morram os que têm que morrer, os incrédulos, porque obviamente Deus vai guardar o seu povo. Isso, irmão, vai destruir os ímpios, vai destruir os incrédulos. E às vezes eu gostaria de ficar calado, mas eu me lembro, irmão, que esse líquido vital vai ser cobrado da minha cabeça. Então é aqui que eu faço e falo as profecias e faço os vídeos para que as pessoas voltem para Deus. Eu falei com a Argentina há alguns meses atrás: Argentina, você está em perigo. Deus me mostrou que o Irã te tem sob seu radar. Você está sob os radares do Irã, um país jihadista, um país muçulmano, um país xiita. Irmão, em sua grande maioria, você sabe o que isso significa? Que são pessoas, irmão, que não se importam em se explodir contanto que possam se sacrificar. É um termo conhecido, irmão, assim como existem muitos termos no judaísmo, no cristianismo, Selá, Techubá, muitos termos, o Shabat, eles têm algo que se chama jihad, ou a jihad. A jihad, irmão, é um termo da religião do islamismo criado pelo falso profeta chamado Maomé. Eles não se importam, irmão, contanto que cumpram a causa. Essas pessoas não se importam em se explodir, irmão, contanto que levem junto milhares ou centenas de pessoas. Então pedimos a Deus, irmão, que o Senhor tenha misericórdia, que Deus tenha piedade, que Deus tenha misericórdia, senhores, que Deus tenha misericórdia sobre a Argentina e a Argentina. Tem que buscar a Deus, tem que jejuar, orar pela proteção do seu país, da sua nação. Então, irmão, cada vez que Deus me permite fazer um vídeo sobre isso, não faço com a intenção de ficar de braços cruzados. E que se realize o que Deus me mostra e que milhares morram. Não, senhores, não, de jeito nenhum fazemos as coisas assim. Irmão, para que as pessoas se voltem para Deus, para que as pessoas se voltem para o Senhor, para que as pessoas, irmão, busquem a Deus de todo o coração e se salvem do que está por vir, do que vai acontecer. Mas infelizmente, irmão, tem gente que não acredita e eu não me importo que não acreditem. Irmão, com os 2 ou 3 que acreditam, isso já é suficiente? Então, o que nós podemos fazer como povo de Deus? Jejuar, orar para que Deus tenha misericórdia, clamar a Deus, irmão, para que o Senhor tenha piedade, para que o Senhor permita, irmão, que muitas pessoas sejam salvas e que essa catástrofe não venha destruir tantas pessoas. Mas, infelizmente, senhores, eles escolheram seu próprio caminho, o mal, o ímpio, o próprio mal os alcança, porque eles escolhem seu caminho de destruição. O pecado traz morte e maldade, a dádiva de Deus é a vida eterna. Nós, como cristãos, devemos orar, devemos cobrir nossa nação, devemos clamar pelo nosso povo. Mas sejamos sinceros, senhores, infelizmente, muita gente está fazendo qualquer coisa, menos se voltar para Deus. Muita gente está fazendo qualquer coisa, menos buscar o rosto de Deus. Muita gente está fazendo qualquer coisa, menos levar Deus em consideração para o que vão fazer. Então, o Senhor está irado com os povos, com as nações, com os países, com muitos governos, com muitos reis, porque fizeram o que é mal diante de Jeová. Sabe? Então o Senhor vai entregar muitos. Foi Deus quem colocou, você não se preocupe. Maus e bons que estão aí, foi o Senhor quem colocou. Maus e bons, foi Deus quem colocou. Porque cada pessoa vai receber o que merece. O Senhor vai colocar presidente, rei, ele é quem tira e coloca reis, bons e maus. E quem coloca é Deus, porque cada um vai ter o que merece. Simples assim, senhores. Olha, irmão, Equador, que o Senhor mandou dizer ao Equador, há um tempo atrás, que se humilhassem, que fizessem, irmão, um evento no maior estádio do Equador. E todo mundo de joelhos na rua, todo mundo,
porque não vai caber todo mundo em um estádio, então que se ajoelhem na rua, outros no estádio, ali na rua, e uma cobertura especial na televisão, o evento e todo mundo de joelhos. Então Deus vai ter misericórdia e essa onda de morte, de perigo que entrou no Equador vai cessar. Infelizmente, irmão, muitos não querem entender nem buscar a Deus e julgam errado os homens e mulheres de Deus. Não entendem as profecias, nem sequer acreditam nelas, muito menos vão entender. Então aqui é onde está a mão do Senhor trazendo juízo. Em nações vem catástrofes fortes, irmão, que Deus já me revelou e eu já anunciei para muitas nações. Deus está dando tempo para as pessoas se arrependerem. Já, irmão, são mais de 400 profecias mundiais, tantas profecias que já demos, catástrofes para nações, falecimentos de pessoas. Mas as pessoas não querem entender, irmão. As pessoas não querem entender, as pessoas não querem se voltar para Deus, as pessoas não querem buscar o rosto de Deus. O que vamos fazer nós? O que vamos fazer nós, senhores? Continuar orando? E só? Eu não posso fazer mais nada além disso, orar pelas pessoas, orar pelos países, para que Deus tenha misericórdia. No fim, irmão, se não buscarem a Deus, o Senhor vai ferir, com vara de ferro, com mão de juízo, a muitas nações, começando pelas casas, pelas cabeças, que são os governos, que são os presidentes, pessoas sem nenhum afeto natural. Ao que parece, irmão, em 99,1% do mundo, porque no mundo inteiro, ao que parece, os presidentes, os governos, irmão, de muitas nações, não se importam com o que está acontecendo em seus países. Porque na hora do aperto, esse pessoal vai pegar um voo e vai para Mônaco acender um cigarro, um charuto cubano e na outra mão um copo de tequila. E eles não vão ligar nem um pouco para o que acontecer com as nações. Por isso é hora de nós voltarmos para Deus, orarmos a Deus. Que seja Deus quem coloque o presidente no seu país, que seja Deus quem coloque pessoas que tenham temor a Ele, que seja Deus quem coloque o presidente na sua nação, com temor ao Senhor. Eu clamo a Deus para que tenha misericórdia, senhores, mas já falei tudo o que Deus me mostrou. Está documentado em vários vídeos que se chamam Profecias para o ano de 2026. Você ouviu? Figuras públicas que vão morrer, que o próprio Senhor permitirá que este ano deixem de respirar. Quem vai ganhar? Presidentes que Deus coloca, quem se opõe, Ele tira. Como tem se cumprido Maduro e Cuba, que é Nicarágua, que isso, irmãos, nessas profecias está tudo colocado. Ali está tudo o que vai acontecer durante o ano inteiro. Tragédias, catástrofes que vão marcar nações onde dezenas e centenas de pessoas vão perecer, vão falecer. Ali está tudo, enquanto o diabo tem muita gente entretida. E que com a revista The Economist, essa entrevista não diz nada. Senhores, essa é a elite. Essa revista pertence à elite. Eles zombam de você na sua cara, não dizem nada concreto. Agora, os vídeos e revelações que Deus me dá estão organizados ponto a ponto em 12 vídeos, um para cada mês do ano. O que vai acontecer? Deus ferindo, irmão, pessoas, artistas, atores, governos, nações, chamando a atenção dos homens para que se voltem para Ele. Mas infelizmente, irmão, o sistema tinha cegos, o sistema tem muitos cegos. O desejo de pertencer está fazendo os fracos devagarem. Assim mesmo, irmão, como você está ouvindo, o desejo de pertencer está fazendo os fracos devagarem. Aqui temos que crer em Deus, irmão, em sua palavra, e entender que estamos nos últimos dias, dias difíceis, dias adversos, dias que estão chegando, irmão, dias como nunca se viu e nunca se verá. Deus está chamando a atenção dos homens, e muitos homens não querem dar ouvidos. De que serve a fama? De que serve o dinheiro? De que serve qualquer coisa terrena que alguém possa ter se não tem a salvação? Me diga, se você não pode proteger os seus, se você tem um lugar que você não conhece, quando vai cair um míssil, quando vai acontecer uma catástrofe, quando estourar uma guerra, quando ouça, Argentina, voltem-se para Deus, busquem ao Senhor. Isso foi o que o Senhor me disse, busquem, Ele está aí. Coloquei isso no começo do vídeo, a data em que Deus me mostrou esse vídeo, procure! Esse vídeo viralizou em todas as redes sociais, com centenas de milhares ou milhões de visualizações. Infelizmente, muita gente sabe que irmão perece por falta de conhecimento, de sabedoria, por não buscar ao Senhor. Infelizmente,
Irmão, deixe um like no vídeo, por favor, clica no polegar para cima, compartilhe isso e se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. E entenda que estamos nos últimos dias, senhores, esse não é tempo de relaxar, de brincar, estamos nos últimos dias. Dias em que o Senhor llamando la atención de las personas. que se voltem para Ele. Infelizmente, nem todo mundo vai acreditar, e eu digo infelizmente, não, por mim. Eu me livro pela fé e pelo Senhor da fé. Você acha que eu estaria vivo se eu calasse o nível do que Deus me mostra? Onde o Senhor tem me mostrado? Irmão, de 2020 até agora, todos os acontecimentos que marcaram o mundo de 2020 em diante. Você acha que eu estaria vivo? Se eu me calo, não. Señor, el mismo Dios me viera Silenciado, eu já teria sido tirado deste planeta, porque tal dom, tal responsabilidade que Ele colocou em mim e eu, calando até para o próprio Deus, sabe o que Ele faz? Ele me silencia, Ele me tira. Então eu digo para você, irmão, eu digo para você que estamos nos últimos dias, estamos nos últimos tempos, e é preciso escapar. É preciso escapar do juízo vindouro. É preciso escapar do juízo vindouro. Então eu sinto pena, irmão, eu tenho pena, irmão. Sinto dó dessas pessoas que o juízo vai alcançar. Sabe por quê, irmão? Porque não creram. Simples assim, não creram, o próprio Deus os entrega. Então eu te convido a compartilhar isso com um amigo. Lembre-se que estamos nos últimos dias. Lembre-se que estamos nos últimos tempos, onde Deus está chamando a atenção. E é necessário que voltemos para Deus, todos e cada um. Meu povo da Argentina, isso foi o que eu vi e essa profecia começa a se cumprir. O mandatário do Irã ameaça a Argentina, literalmente, faz uma ameaça cumprindo. Foi isso que Deus me mostrou. Vi o Irã com a Argentina no radar, conversando sobre isso em um subterrâneo. Ninguém sabia disso, irmão, nem mesmo o presidente, até que Deus me permitiu falar sobre isso. Depois, a notícia se torna viral. Meus vídeos sempre surgem antes das notícias. Quando uma profecia se cumpre, meus vídeos são os primeiros a aparecer. Depois os noticiários falam. Gente, irmão, que são, não sei. São pessoas como pessoas atrasadas. Ah, não, porque ele assiste notícias, ele vê as notícias. Como é que eu vou assistir notícias, meu filho? Isso é ilógico, isso é incoerente. Se primeiro está meu vídeo, depois das notícias, eu falo antes das notícias. Nem os presidentes sabem, e a notícia vai saber. Por favor. Então, irmão, isso faz parte da incredulidade de muitos, que para não aceitar o mover de Deus tão forte que Ele trouxe em mim, o que fazem é isso, irmão. E de notícias, que notícias? Quais notícias? Primeiro falam dos meus vídeos. Procure a notícia e veja que a data inicial sempre é do vídeo. Deus me deu a revelação. Foi o Senhor quem me entregou. O que acontece, irmão, é que tem muita gente com ciúmes ministeriais, que para eles consolarem sua mediocridade ministerial, precisam pensar dessa forma. Muitos medíocres, irmão, ministeriais, que não são nem a unha do ministério que Deus me entregou, e para eles se consolarem em seu fracasso ministerial, precisam pensar dessa forma. Então, existe um povo que ora por mim, que realmente acredita e me cobre com suas orações? Muito obrigado, porque graças a vocês, depois de Deus, estamos de pé. Argentina, ore ao Senhor. Volte-se para Deus, porque dias difíceis estão chegando. Me siga no Facebook, Dion de la Rosa, Instagram e TikTok, Profeta Dion de la Rosa, para a oração. Se te escreverem pedindo dinheiro, não sou eu, são contas falsas. Denuncie e bloqueie. O nosso ministério não tem orfanato, então que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Shalom.